nome do Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Nós já tivemos uma oportunidade ano passado, comecinho do ano passado, de estudarmos sobre as 7 igrejas da Ásia. Mas em oração ao nosso Deus, o Espírito Santo nos direcionou para que pudéssemos estar, irmãos, trazendo uma série de mensagens sobre o Apocalipse, em especial, irmãos, as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos aprender algo através deste texto que Deus quer falar conosco. Eu entendo que Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja, e se faz necessário, irmãos, nós como igreja estarmos em alerta, porque Jesus está voltando. Você pode dizer para você mesmo: Jesus está voltando. Diga: Jesus está voltando. Amém? Você acredita nisso? Os que não acreditam, acredite com muita pressa, porque os que acreditam estão esperando. Os que não acreditam são os que vão ser pegos de surpresa no arrebatamento. E Jesus está perto. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem pode dizer amém? Digam amém, amados irmãos. Vamos aprender um pouco sobre esta primeira igreja da Ásia, a igreja chamada Éfeso. Esta igreja de Éfeso, irmãos, ela foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi ele quem chegou nesta cidade e começou a pregar a palavra de Deus e a fazer os primeiros discípulos, os primeiros crentes daquela cidade. Quando o apóstolo Paulo ele sai de Éfeso para ir para uma outra cidade para pregar a palavra de Deus, ele deixa em seu lugar um outro obreiro aprovado. O nome dele é Timóteo. Timóteo foi discípulo de Paulo, foi discipulado por Paulo, orientado por Paulo.
Em alguns momentos, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele diz assim: desperta o dom de Deus que há em ti, e procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem nada de que se envergonhar. Timóteo, ele foi também dirigente dessa igreja, dessa congregação. Depois de Timóteo, irmãos, a Bíblia vai falar que o mesmo João que escreveu, que foi preso na ilha de Patmos, ele também foi dirigente desta igreja. Então a igreja de Éfeso, olhe para cá, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja, deixa eu dizer assim, bem-aventurada, privilegiada. Irmãos, os irmãos já imaginaram se você chegasse aqui e dissesse: quem é o pastor da igreja? O apóstolo Paulo. Já pensou? Ele ser o seu pastor, o pastor da sua igreja. O apóstolo Paulo, quando saísse, agora o meu pastor é Timóteo, é o Timóteo da Bíblia. E logo depois João. Então esta igreja de Éfeso, ela foi uma igreja privilegiada, aleluia, por ter tido no seu seio obreiros e dirigentes da envergadura de Paulo, Timóteo e também João. Mas olhe para cá no nome de Jesus. Esta igreja de Éfeso, eu estou contextualizando só para que você possa entender. Esta igreja de Éfeso, preste atenção, ela era uma igreja teologicamente avançada. Quando eu digo teologicamente avançada, ela não era uma igreja neófita. Ela não era uma igreja que não tinha conhecimento. Pelo contrário, ela era uma igreja instruída na palavra. Ela era uma igreja balizada na palavra. Ela era uma igreja que no seu seio também tinha os dons do Espírito Santo. É tão verdade que a Bíblia vai dizer, irmãos, o Senhor vai dizer que eu tenho percebido que você não suporta os maus. Ela era uma igreja que não suportava os maus obreiros. Por quê? Porque ela entendia, ela não aceitava os falsos profetas. Se levantasse um pregador que viesse para a igreja, não é? A igreja de Éfeso, ela era aquela que dizia assim: deixa eu ver se ele realmente é o que aparenta ser. Aí dava oportunidade para ele pregar: deixa eu ver se a mensagem dele está do jeito que a Bíblia diz. Se a igreja de Éfeso percebesse que não era assim, aleluia, ela mandava esse obreiro, esse falso profeta, embora. Por quê? Porque ela era uma igreja que teologicamente era uma igreja ensinada. E eu lendo esta passagem, esta manhã e final de manhã e toda a tarde, eu comecei a identificar a igreja em que sou pastor com esta igreja. Em alguns aspectos, é uma igreja que passou por cá bons pastores. É uma igreja, irmãos, que tem se preocupado com a verdade, com a pregação da palavra. A igreja de Éfeso também ela era assim. Mas vamos se aprofundar. Louvado seja Deus naquilo que o Senhor tem para falar para nós através deste texto. Deixa eu começar. Em primeiro lugar, irmãos, a palavra de Deus vai falar do reconhecimento e dos elogios àquela igreja. Porque Jesus, ele não vê só defeitos. Jesus também, ele enxerga e valoriza, aleluia, as nossas virtudes. Tem pessoas que só conseguem enxergar em mim e em você os defeitos, mas Jesus não. Jesus, ele vê, ele conhece, ele reconhece as suas virtudes, o seu trabalho. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos, preste bem atenção.
Se tiver algum crente aqui em nosso meio, que achar que ele entra aqui, participa do culto, se introduz no meio dos irmãos, tem um até que desce assim a cadeira para ficar se escondendo por detrás. Se você estiver achando que você entra e sai, e Jesus não sabe tudo que você fez no culto, você está enganado. Porque o Senhor, a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Ele conhece a nossa entrada, Ele conhece a nossa saída, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a nossa adoração. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Mas vamos lá, no versículo 2, coloca aí o versículo 2. A Bíblia vai dizer assim, irmãos: conheço as tuas obras, olha só, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar as pessoas más. Está falando da igreja. Jesus está elogiando a igreja. E que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Em algumas traduções aí, que descobristes que eles eram mentirosos. Ou seja, Jesus está valorizando o trabalho dessa igreja. E que trabalho é esse, irmãos? Eu notei algumas coisas aqui. Primeiro, as obras e o labor. E que obras do labor é esse, irmãos? É o conhecimento do trabalho exaustivo que o reino exige. Trabalhar para Jesus, irmãos, requer entrega, requer agenda. Trabalhar para Jesus, quantas vezes o ministério de louvor não vieram para cá cansado, com a voz rouca, mas vieram. Jesus reconhece o nosso trabalho. Quantas vezes o departamento de mulheres, Almad, não veio para cá cansadas do dia de trabalho, cuidando de doente, alguns vindo do hospital, aleluia, mas vieram para a casa do Senhor e trabalham. O Senhor está acompanhando o seu trabalho. Por quê? Porque o trabalho é exaustivo. O Senhor também sabe, os dirigentes de congregação trabalha de manhã, trabalha de tarde, às vezes acorda cedo, abre a Bíblia para ler nas carreiras, para preparar uma mensagem. Às vezes vai dormir tarde, com o candeeiro aceso, com a lamparina acesa, com a lâmpada acesa, para preparar a palavra. O Senhor, Ele está vendo, Ele está reconhecendo, e Ele sabe do teu esforço e do teu trabalho. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmãos. Olha, eu conheço as tuas obras. E olhe para cá, trabalhar para Jesus não é fácil. Quem quiser vir trabalhar para Jesus e pensar que vai carregar isopor, você está trabalhando no lugar errado. Você deve trabalhar lá na sorveteria, tem muito isopor para levar sorvete. Quem trabalha na obra do Senhor, o trabalho é árduo, tem perseguição, tem gente que coloca a cara feia, tem gente que te abraça na frente e fala de ti por trás, tem gente que te calunia, tem gente que não vai com a tua cara, tem gente que quer ver o teu mal. Ou seja, o trabalho é árduo. Agora tem uma coisa, aleluia, pode ninguém estar vendo o teu trabalho, mas Jesus está vendo e Ele está reconhecendo. Quem está entendendo, diga glória ao nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, ele fala aqui da perseverança. Para trabalhar para Jesus é preciso ter perseverança. E o que é perseverar? É quando a gente está com vontade de parar. A perseverança olha e diz: não para. O que é perseverança, pastor? É quando as lágrimas estão correndo do rosto. Eu vou entregar este departamento. E a perseverança diz: você não pode parar, dá mais um passo, dá mais um passo, vai mais um pouco à frente, porque o Senhor estará aqui para te ajudar. Quem entende, reconhece que Jesus está te ajudando. Levante a mão e diga glória ao nome de Jesus. E o que é isso? É perseverança. E o que é perseverar, pastor? É ter paciência. E o que é perseverar, pastor? É ter firmeza. E o que é perseverar, pastor? É ter firmeza diante do sofrimento.
e das provações pelo nome de Jesus. Quem disse para você que trabalhar para Jesus é um passeio, é um turismo? Quem desenhou esse cenário para você não entende não entende da palavra. Jesus diz assim, ó: o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Mas tem fardo, tem esforço. Agora olhe para cá, irmãos. O que é interessante nessa mensagem é que Jesus está vendo e que Jesus está reconhecendo. Aleluia. Agora tem algo que o Senhor não reconhece, não premia. É quem para de lutar, é quem para de marchar. Eu queria que você pegasse na mão de qualquer pessoa que tiver aí. Pega aí na mão da pessoa e diga assim: você não pode parar. Diga: você não pode parar. Não, olhe para ele e diga: persevere. Diga mais alto, diga: persevere. Está doendo, está chorando, está gemendo, mas Jesus está vendo e está recompensando o teu trabalho. Outra coisa, irmãos, falando do reconhecimento e do elogio, ainda agora no versículo 3, a retidão da doutrina. Perceba, irmãos, que esta igreja, ela não tolerava, aleluia, os falsos apóstolos, que eram mentirosos. Volta aí o 2. Perceba que no final do versículo diz: ó, mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram mentirosos. Era uma igreja, irmãos, que ela valorizava a retidão da doutrina. Eu posso falar, irmão? Eu estou com medo de falar. Eu posso falar, irmão? Gente, safado, adúltero, mentiroso. Sabe o que é que a igreja de Éfeso dizia? Ei, aqui não. Quer fazer safadeza? Vá para o mundo, porque o lugar que esta igreja está é santo, e quem opera é o Espírito Santo de Deus, na verdade. Dá para dar um glória a Deus aí? Dá, irmão? Não era uma igreja que acoitava a safadeza, porque tem gente que gosta de gente safada. Tem ou não tem, irmão? Ainda arma a rede para dormir, ainda balança a rede, dorme. Não é verdade, irmãos? Mas a igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso, irmãos, ela valorizava a doutrina, ela não tolerava os falsos apóstolos. E outra coisa, ela tinha pavor a quem era mentiroso. E o que é mentiroso, pastor? São pessoas que gostam do engano. São pessoas que você sabe que não presta, mas é só falar um Labachore canta, um Itamaraty, um Arloja Armaia. Eita, O diabo também fala em língua, meu irmão. Fala ou não fala, irmão? Eu não ouvi. Fala ou não fala? E pensa numa língua bonita. Eu já ouvi o diabo falar em língua, viu? Eu já ouvi. Esses ouvidos já ouviu o diabo falar em língua. É bonito e é sonífero, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você pegue na mão de alguém do seu lado e diga assim: eu vou orar ao Senhor. Não, vamos falar mais alto. Eu vou orar ao Senhor, para Deus dar para a gente, diga, para a gente, discernimento, para Ele me revelar quem presta e quem não presta. Quem quer receber discernimento, dê um brado de glória ao nome de Jesus essa noite. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que valorizava a doutrina. Isso não é doutrina? Conheça as tuas obras, o teu trabalho, e que não pode tolerar pessoas más. Porque tem pessoas que não gostam de pessoas de bem, mas se souber que não presta, parece que tem um imã que atrai. Não tem gente assim, não tem, irmãos? Na TCI não tem, eu tenho certeza. Agora por aí, irmãos, está cheio de gente que gosta de quem não presta, de mentiroso. Gente que tem aparência que é e não é. Eu ia falar aqui, mas vou me conter, porque nós estamos aqui sendo gravado. Quem está recebendo a palavra, diga glória a Deus, irmãos. E Jesus valorizou essa igreja. Outra coisa, irmãos, a retidão e o elogio. Aleluia. A exposição ao erro.
o ódio às obras dos nicolaítas, práticas imorais, rejeitadas tanto pela igreja quanto por Cristo. Coloca aí o versículo 3. Coloca aí o 3. Coloca o 4. Coloca o 4. Entretanto, aleluia, versículo 3. Volta para o 3. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Mas quem são os nicolaítas, meus amados irmãos? E os nicolaítas, diz os historiadores, que quando em Atos foi separados 7 diáconos da igreja primitiva para ajudar do trabalho do Senhor, assistindo às viúvas, aos necessitados, que havia uma queixa na igreja. A Bíblia diz, irmãos, que um deles era Nicolau. E a Bíblia diz, coloque aí o versículo 6, coloca aí o 6, rapidinho. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas. Aí Jesus disse assim, as quais eu também odeio. E quem eram os nicolaítas, meus amados irmãos? Quem era este povo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os nicolaítas, irmãos, eram os pregadores que gostavam de trazer o mundo para dentro da igreja. Na cidade de Éfeso existia um templo a Artemis, a Diana. Para os irmãos terem ideia, este templo de Artemis e Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, do mundo de então. Era uma cidade de romaria, vinha gente do mundo inteiro para ver o templo de Diana e Artemis e para adorar Artemis. Havia um culto de prostituição, prostituição cultural, mulheres nuas, homens nus, dentro do templo, do lado de fora, fazendo sexo ao ar livre, cultuando a Diana, cultuando a Artemis, cultuando a Satanás, prostituição cultural. E olhem para cá, irmãos, e os nicolaítas, os crentes nicolaítas, eles eram daquele tipo assim, o nosso corpo nada vai aproveitar, só o nosso espírito. Então você pode beber, você pode tomar um vinhozinho, você pode comprar uma cachaçazinha no supermercado, você pode fumar um baseadozinho, esse corpo velho vai ficar aqui, só importa o espírito. Eram os nicolaítas. Ou seja, não, deixa a gente ir para perto lá desta festa satanás, para a gente vender umas imagenzinhas de Padre Cício, para a gente vender umas coisinhas aí de idolatria. Os nicolaítas eram exatamente aqueles crentes que estavam na igreja, mas gostavam das coisas do mundo. E quais são esses crentes hoje? É aqueles crentes que dizem, rapaz, o pastor é tão quadrado. O que é que tem a ver a gente usar um shortinho mostrando as choriminávias? É os nicolaítas, irmão. Que besteira é essa da gente no dia da festa junina, a gente dançar a festa junina, amarrar o cabelo? Só é crente nicolaíta. Mas olhe para cá, irmãos, a igreja de Éfeso, quando eu vi esses, ei, aqui não. Aqui quem impera, quem tem a régua, quem tem o prumo, quem tem a linha, é a santa e poderosa palavra do Senhor. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus, irmãos. São crentes que, crentes nicolaítas, mas no período de carnaval, gosta de assistir não sei nem como é o nome, as escolas de samba, nas passarelas. Ele chega a vir os olhos, meu Deus, é crente nicolaíta. Eu queria que você perguntasse a 3 pessoas que estão perto de você: você gosta de coisa certa ou coisa errada? Pergunta aí, pergunta. Se ele fizer uma cara feia, irmãos, é porque é nicolaíta, viu? Pergunta de novo aí: tu gosta de coisa certa ou coisa errada? Pergunta aí. Tu gosta da verdade ou tu gosta da mentira? Quem é que ama esta palavra que é a verdade? Pega a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia aí, levanta para o céu e dá uma dobrada de glória ao nome de Jesus. A igreja de Éfeso, elas não aceitavam esse tipo de pensamento. Quem está aprendendo, diga amém, irmãos. Bora continuar, porque eu já quero encerrar e o tempo não espera.
Então a primeira coisa, o Senhor começa a reconhecer, a tecer elogios a esta igreja, a igreja de Éfeso. Mas agora vamos para a segunda parte, a repreensão e o diagnóstico divino. O que é isso, pastor? Coloca aí o versículo de número 4, toda a igreja lendo comigo, vamos lá, bem alto, 3, 2, 1. Entretanto, Jesus dizendo: eu tenho contra ti, olha só, o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que eu acho interessante? A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que limpava o chão, era uma igreja que recepcionava as pessoas, era uma igreja que, deixa eu ver, fazia congresso. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que gostava da doutrina. Era, pode ter certeza disso. Mas a igreja de Éfeso, irmãos, o Senhor começou a perceber algo perigoso, que o Senhor reprovou. E o que foi, pastor? A perca do primeiro amor. Pastor, e o que é o primeiro amor, irmãos? Primeiro amor, irmãos, não é apenas uma emoção inicial ou um sentimento passageiro. O primeiro amor que a Bíblia está falando aqui, irmãos, é um amor devocional, é o amor sacrificial, é o amor relacional que motivava as primeiras obras da igreja. Era o foco da pessoa de Jesus e não apenas no serviço para Jesus. E o que é isso? O que é isso? É porque Deus, olha para cá, Deus, Ele valoriza o serviço, mas para Deus também importa por que você está fazendo isso, a intenção. E o que é essa perca do primeiro amor, irmãos? É a perda da chama, é a perda do fogo, é a perda do desejo de estar na casa de Deus. Vem para a igreja e não tem mais glória. Ele vem para a igreja e não sente mais nada. O trabalho de oração, ele também não vem não. O culto de doutrina, ele vem aqui e acolá para apresentar o pastor que está vindo, mas ele não vem pelo amor a Jesus. E Jesus, irmãos, que vê o oculto e o escondido, Ele olhou e mediu e pesou aquela igreja, e Ele disse: eu tenho contra ti que tu perdeste o primeiro amor. Quem está entendendo, dê um brado de glória ao nome de Jesus, irmão. Jesus, ele percebeu isso, ele avaliou isso, ou seja, a perda ou abandono do primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava com as mãos, mas não trabalhava mais com o coração. E Deus nesta noite está olhando para o nosso coração. E o Espírito Santo está falando conosco. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu primeiro amor? Você ama Jesus ou você se tornou um religioso? Nós amamos a Jesus ou a gente se acostumou tanto para vir para a igreja que se soltar o carro vem sozinho? Nós temos o primeiro amor ou quando a gente chega aqui não tem mais reverência? Nós temos o primeiro amor ou quando a gente se levanta depois de orar e o hino da harpa canta, a tua boca fica fechada? Vai ler a palavra, tu não lê, não tem força nem para ler a palavra. Na hora da oração, tu fica com o olho aberto. O que é isso? É a perca do primeiro amor. O corpo está presente, mas o coração não. Está na igreja, mas é olhando para o relógio direto. Se passar 1 minuto, é capaz de se desviar. Religiosidade. E Deus olhou para aquela igreja e disse assim: eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmãos.
Você lembra quando você aceitou a Jesus? Quando nós aceitamos a Jesus? Você lembra que nós éramos o primeiro a chegar? Você lembra que não precisava ninguém mandar a gente dar glória a Deus? Você lembra que não precisava ninguém mandar a gente orar? Você lembra que não precisava ninguém mandar você glorificar? As lágrimas regavam o canto dos teus olhos, e tu glorificava, e tu chorava. E é o que o Senhor está dizendo: cadê o teu primeiro amor? O Senhor estava cobrando da igreja o primeiro amor. E sabe o que eu sinto aqui? Que o Espírito Santo está falando conosco. Decaia, xere, candaraia. O Espírito Santo, ele está passeando e está dizendo aqui: estou com saudade de quando tu cantavas para mim de todo o coração. Eu estou com saudade quando tu dobrava o teu joelho e falava comigo com tanta vontade e com tanto desejo, que tu só parava quando eu respondia a tua oração. O Espírito Santo está passeando e está dizendo: é hora de voltar ao primeiro amor. Quem está recebendo a palavra, diga glória a Deus, irmão. O Senhor, Ele valoriza a intenção do nosso coração. Ele valoriza o nosso comportamento. É tão verdade, irmãos, que ali estava dirigindo o culto e terminou o culto, aquele culto mecânico, aquele culto que o povo não tinha mais o primeiro amor. Terminou o culto, mas Ana permaneceu de joelho no pé do altar. E o profeta e o pastor daquela igreja, irmãos, tão frio, quase desviado que estava, ele chegou para Ana e disse assim: mulher, tu está embriagada. Pastor que não conhece mais as ovelhas. Mas Ana estava, era cheia da presença do Senhor. E ela olhou e disse: oh, meu Senhor, não diga isto. Eu sou uma mulher atribulada e eu estou no pé do altar, porque eu decidi que não sairei daqui sem receber o meu milagre. Eu sou uma mulher estéril, e se o Senhor me der uma criança, quando ele tiver desmamado, eu trarei de volta para entregar a ele na casa do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É o primeiro amor. Pegue na mão de alguém que está à sua direita e à sua esquerda. Pegue aí. Segurou. Segurou. Olhe para quem está perto de você e diga assim: está na hora da gente entregar a Jesus um culto racional. Diga bem alto: um culto vivo. Diga: um culto cheio da glória do Senhor. Diga mais alto: está na hora da gente se entregar na mão do Senhor, para Ele nos usar como Ele quer usar. Quem quer se entregar por inteiro, levante a mão e dê um brado de glória ao nome do Senhor. O Senhor, irmãos, está exigindo de nós esse culto racional. Se você abandonou o primeiro amor, volte atrás. Eu estou sentindo de dizer isso. Eu vou falar porque alguém está precisando ouvir. Quando você deixa de vir para a igreja, para estar em casa fazendo uso disso aqui, ó. Ó, isso aqui. Quando você escolhe não vir para um culto, para estar em casa, ó, tirando selfie. Oi, tudo bom, meu amor? Oi. É porque o primeiro amor já saiu há muito tempo. Jesus te chamou para pregar a palavra. Tu lembra de onde Jesus te tirou? O Espírito Santo me revela aqui que muitos que estão aqui, o Senhor tirou do trapo do lixo. O Senhor tirou da lata do lixo, tirou da droga. Você lembra?
Você lembra que quando você cheirava cola, nem droga ainda tinha, e todo mundo olhou para você e disse: ela não tem jeito, ele não tem jeito. Mas Jesus estendeu a sua mão, Ele segurou na tua mão e te levantou, te deu um banho com seu sangue, te colocou para pregar a sua palavra. Mas é hora de voltar ao primeiro amor. Quem está recebendo, diga glória a Deus, irmãos. O Senhor estava cobrando esta igreja a volta do primeiro amor. E para encerrar, pastor, eu estou assim frio, eu estou assim gelado, eu não tenho mais força para dobrar os joelhos. Pastor, eu quero, porque tem pessoas que estão assim, mas ele quer voltar ao primeiro amor, ele quer voltar a ser usado, só não sabe como. Mas a palavra de Deus nos ensina no versículo 5. Coloca aí o versículo 5 de Apocalipse capítulo 2. Está aí a receita, o chamado ao arrependimento. Primeiro ele diz assim, recorda-te. Sabe o que é recordar? Recordar é lembrar. Sabe o que é recordar? É lembrar. Eu pergunto aos irmãos, fotografias não são recordações? Recordar é lembrar. Ele está dizendo, recorda-te, pois, de onde caíste. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha para trás. De onde, qual foi o lugar, a estaca zero, o ponto inicial da tua queda. Volta para trás e me diz onde foi que tu perdeu o teu machado dentro da água. E o que é isso? É recordar, é lembrar, é voltar atrás. O Senhor está, você quer voltar ao primeiro amor? É tempo de fazer uma avaliação, é tempo de fazer uma análise. O que era que você fazia e não faz mais? Eu pergunto, você orava e não ora mais? Volta a orar. Pastor, e o que mais? Você lembra que você jejuava? Você lembra quando você parou? Não jejua mais? Volta a jejuar. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui? Deixa eu ver quem está sentindo. Você lembra que quando você tirava tempo para ler a palavra? Volta a ler. Você lembra que quando você parava dentro da sua casa, não era só cantar quando pega o microfone, não. Você abria a harpa e começava a louvar o nome de Jesus. O Senhor está dizendo, recorda, te lembra onde tu caíste, onde tu parastes. Para quê? Para voltar a fazer o que você parou de fazer. Depois arrepende-te. Senhor, eu me arrependo. Como é que eu troquei um culto para estar mexendo no Instagram? Como é que eu perdi um culto para estar assistindo o jogo do Brasil? Como é que eu perdi, Senhor, um culto de círculo de oração para estar deitado numa rede assistindo Netflix? O Senhor está dizendo, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E eu encerro agora. A palavra manda lembrar, arrepender-se, voltar. Aleluia. E o alerta de Deus, ele é severo. Tem pessoas que falam de Deus, irmãos, e pinta Deus assim, Deus é mais. Ainda faz assim. Deus é amor. Verdade. Deus, ele te ama tanto, também é verdade. Mas não é só isso. Deus também é justiça. Deus também trata. Deus também cobra. Deus também pesa a mão. Deus disciplina. Quem está aprendendo, diga glória a Deus, irmãos. Eu não ouvi, diga glória. É difícil dar glória. Diga glória a Deus aí, irmão. Diga glória a Deus aí, irmão. Volta às velhas práticas. Crente, quando perde o primeiro amor, ele arranja qualquer coisa para não estar na igreja. Pastor, o pé caiu. Pastor, a mão caiu, estou procurando. Pastor, eu perdi o cinto. Pastor, eu perdi a cueca. Eu perdi a calça.
Ele arranja tudo para não estar na casa de Deus. E Deus olhando e dizendo: tu perdeste o primeiro amor. Agora veja só, irmãos, ele está chamando, olha o versículo: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus chamando. Mas para aqueles que não querem perder o primeiro amor, olhe para cá, perder o primeiro amor não é opção para crente. Repita comigo: perder. Quero que você fale mais alto. Pode apontar o dedo assim, ó. Pode apontar o dedo assim, aponta assim, ó. Diga: perder o primeiro amor não é opção para você. Deus não permite ninguém perder o primeiro amor. Perceba que ele chega cobrando a igreja. Ele diz: olha, recorda-te, arrepende-te, volta às práticas iniciais. Mas no mesmo versículo, olha, da metade para frente, olha o que o versículo diz: ó, porquanto, se não te arrependeres. O que é que o versículo diz, irmãos? Em breve virei contra ti e tirarei do teu candelabro, e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Sabe o que é esse candelabro? É o dom. Sabe o que é esse candelabro? É a virtude. Sabe o que é esse candelabro? É o chamado. Sabe o que é esse candelabro? É a posição que Deus te colocou. O Senhor, Ele disse, Ele chama, mas quando tem alguém que não quer, que não está dando ouvido à voz do Senhor, o Senhor diz assim: se tu não te arrependeres, em breve eu virei contra você e tirarei o candelabro do seu lugar. Os irmãos sabem o que é candelabro? No versículo 1 a Bíblia fala das estrelas. As estrelas, olhem para cá. Coloca aí versículo 1, coloca aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve assim: declara aquele que tem as 7 estrelas na mão. Essas 7 estrelas na mão aí é o anjo da igreja. Que anjo é esse? São os líderes da igreja. São os dirigentes de congregação. São os líderes de departamento. São os líderes de ciclo de oração. Líderes da mocidade. Os obreiros da casa do Senhor. Eles são as estrelas. E Jesus disse assim, ó: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão. Aí a pergunta é: e quem é o candelabro? O candelabro é a igreja. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se tu não voltar o teu primeiro amor na minha mão, eu vou tirar o candelabro. E o que é o candelabro? É o lugar onde você trabalha. Jesus está dizendo: eu vou te tirar a honra. Ou seja, eu vou te tirar o púlpito. Eu vou te tirar a pregação. Eu vou te tirar o louvor. Eu vou te tirar o instrumento. Eu vou tirar a tua voz. Pode ser o melhor músico, pode ser a melhor voz, pode ser o melhor pastor, pode ser o melhor pregador, pode ter a melhor oratória, mas se não tiver o primeiro amor, o Senhor diz: eu vou tirar o candelabro. Eu vou tirar você do candelabro. E sabe de uma coisa? É Jesus tirando um e já colocando o outro no lugar. Agora perceba que o versículo diz que Jesus não quer nos tirar. Jesus quer nos tratar. Jesus quer nos transformar. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo? Acorda, desperta, levanta, olha para mim, canta, fala comigo, ora, lê a minha palavra. É o Senhor chamando, é o Senhor chamando. Ele às vezes ele permite até alguns acontecimentos, uma luta, uma tempestade, uma dificuldade, uma luta familiar, uma luta de saúde,
E às vezes você diz, é o cão, não, é Deus chamando a tua atenção, tentando te despertar, tentando te trazer para perto. Porque Ele ainda conta com você para trabalhar na mão dEle. Quem está entendendo, levante a mão e dê um brado de glória ao nome do Senhor. O diabo até disse assim, eu vou destruir ela. E ele tentou e até conseguiu te tirar da casa do Senhor. Mas como eu te amo, oh, como eu te amo. Eu ouvi a tua oração quando tu chamaste pelo meu nome. E quando tu chamaste pelo meu nome, eu te ouvi. E te trouxe a esta igreja e te chamei. E tu ouviu a minha voz. E eu estou fazendo tudo novo na tua vida novamente. Quem crê que Deus está trabalhando, quem crê? Fiquemos de pé, fiquemos de pé. Fiquemos de pé.